Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Diógenes, eu estou aqui novamente com mais um vídeo sobre Forex. Nesse vídeo eu quero tratar com bastante detalhe um tipo de formação de preço, um tipo de comportamento do preço dentro do mercado, que são as linhas de tendência e os canais, certo? Bom, basicamente o que é uma linha de tendência? Uma linha de tendência é quando nós unimos dois pontos dentro do mercado. Ok? Simples desse jeito. Como assim unir dois pontos? Quando nós unimos dois topos, dois fundos dentro do mercado, então às vezes unimos podemos unir também fundo com topo e etc. Dá para a gente fazer uma salada aqui e criar várias linhas de tendência, certo? Eu vou passar para vocês os conceitos mais utilizados dentro do mercado com respeito a linhas de tendência e a canais. Bom, o que é então uma linha de tendência? Vamos imaginar aqui então que nós temos um mercado de alta, certo? O mercado está subindo, fazendo topos e fundos consecutivos cada vez mais altos, ok? Uma linha de tendência, vamos supor que isso aqui veio aqui, ok? Uma linha de tendência nada mais é do que a união desse ponto com esse ponto, ok? E aqui nós traçamos uma reta, unimos esses dois pontos, traçamos uma reta que ela possa se estender até o infinito. E toda vez que o preço tocar nessa linha que nós traçamos aqui, o preço tende a reagir de uma certa forma. Em uma tendência de alta, geralmente nós traçamos a linha de tendência, ou a trend line, a linha de tendência de alta, e essa linha ascendente aqui, no caso, ela tende a funcionar como suporte para o preço. Toda vez que o preço toca na linha, o preço tende a respeitar essa linha como sendo um nível importante de suporte. E, portanto, o preço tende a subir na direção da tendência. O oposto também é verdade para uma tendência de queda. Ok? Nós temos aqui, por exemplo, um topo, aí retraiu, fez um outro topo, e nós unimos esse ponto com esse dentro do mercado. Nós traçamos uma linha reta que se estende até o infinito. Quando o preço chegar aqui novamente, o preço tende, se a tendência é uma tendência bem definida, o preço tende a respeitar essa linha aqui de resistência, certo? E continuar caindo. Quando o preço tornar a tocar novamente, o preço tende a respeitar essa linha de resistência e continuar caindo na direção da tendência. E assim ele vai fazendo, ele pode fazer aqui tocando essa linha, certo? Inúmeras vezes até que uma hora a tendência vai acabar e essa linha vai quebrar. Bom, eu sei que isso está parecendo um tanto quanto básico aí, principalmente para quem já conhece, já entende bastante de linhas de tendência, mas é importante a gente entender o conceito, ok? Então vamos lá, novamente. Uma tendência de alta, nós vamos unir os fundos. Em uma tendência de alta, nós unimos os fundos para determinar qual vai ser o suporte, ou seja, qual vai ser o ponto onde nós poderemos entrar comprado dentro do mercado. Ok? Em uma tendência de alta, nós estabelecemos o fundo, unimos os pontos entre dois fundos e estendemos até o infinito. Quando o mercado tocar nessa linha, é provável que o mercado faça um novo fundo aqui nessa linha, na direção da tendência, para ele continuar subindo e etc. Portanto, esse ponto, quando o preço toca na linha, muita gente utiliza esse ponto como um ponto de entrada para poder comprar, sempre esperando que o mercado respeite essa linha de suporte que está subindo, ascendente, para comprar e o mercado fazer subir novamente na direção da tendência. Ok? A maneira como eu uso as linhas de tendências não é como um sinal absoluto, ou seja, eu não compro baseado unicamente em linha de tendência, mas sim, não compro ou vendo, né, não negocio baseado unicamente em linha de tendência, mas sim eu, é, eu, eu tenho em consideração as linhas de tendência como uma maneira adicional, uma confirmação adicional da força da tendência e um dos elementos da minha confluência de fatores. Ok? Então o que nós temos aqui é exatamente isso aí. Mais uma vez, olha, o preço subiu,
unimos dois fundos em uma tendência de alta, traçamos uma linha até infinito. Nós temos uma linha de suporte aqui ascendente, que toda vez que o preço tocar aqui, ele tende a respeitar essa linha de suporte e para daqui sair um novo movimento na direção da tendência e o mercado, na hora que ele tocar novamente, daqui sai um novo movimento na direção da tendência. Existem muitas pessoas que, juntamente com outros fatores, negociam linhas de tendência, compram aqui, esperando que o mercado possa subir na direção da tendência novamente, ok? Em uma tendência de queda, nós temos aqui, por exemplo, um topo, formou outro topo, começou a cair. Nós unimos esses dois pontos, esse ponto aqui, esse topo, unimos esse ponto com esse e traçamos uma linha até o infinito, esperando que o mercado ele possa respeitar essa linha de resistência quando o preço chegar aqui novamente. O preço retraiu, caiu, então ele começa a retrair. Olha só, tocou lá na linha novamente. Quando ele tocou, a gente espera que o mercado respeite essa linha de resistência e que aqui nós possamos entrar vendidos na direção da tendência, que nesse caso é a tendência de queda. Ok? E esperando que o mercado respeite essa linha e que o mercado faça um novo fundo mais baixo. E quando ele retrair, nós vendemos novamente e assim sucessivamente, até que vai chegar uma hora que o mercado vai chegar aqui, olhar para essa linha, não vai dar nem bola, e ele vai passar a quebrar a tendência. Um conceito fundamental que eu levei algum tempo para aprender dentro do mercado, certo? É que qualquer linha de suporte ou de resistência, qualquer nível de suporte ou de resistência que você encontrar dentro do mercado, está aí para ser quebrado, ok? Se você tem uma linha de tendência que o mercado está subindo, seu início de 2 pontos, traçou uma linha infinitamente lá, ok? E o mercado está subindo, está subindo, está subindo, tocou aqui 5, 6, 10 vezes na linha. Se você for comprando uma hora, em algum momento, essa linha vai ter que quebrar. Não existe uma tendência infinita, ok? Uma hora o mercado vai ter que retrair, uma hora essa tendência vai ter que quebrar e a tendência vai ter que inverter ou dar uma retraída importante para depois continuar subindo, ok? Bom, então é bom sempre a gente ter em mente de que nenhuma tendência dura para sempre, ok? Nenhuma tendência dura para sempre, uma hora ela quebra a tendência, ela inverte. Como nenhuma tendência dura para sempre, a gente tem que estar consciente de que isso pode acontecer e que isso realmente acontece dentro do mercado e, portanto, nós nunca, jamais, em qualquer tipo de tendência, nunca jamais abandonarmos nosso gerenciamento de risco e acreditar que tem que subir. Não, o mercado não tem que fazer absolutamente nada. Você tem que reagir ao mercado e nunca agir, ok? Portanto, é importante ter em mente que qualquer linha de tendência, qualquer nível de suporte ou de resistência está aí para ser quebrado. Uma hora ou outra, o mercado pode e vai quebrar qualquer nível de suporte e resistência que ele encontre pela frente. Certo? Bom, o conceito básico da linha de tendência é isso aí. Muita gente negocia utilizando unicamente linha de tendência. O preço subiu, tocou, comprei. Tocou aqui de novo, comprei, tocou, eu comprei, tocou aqui novamente, eu comprei, e etc. Ok? Eu uso, como forma de disse para vocês, linhas de tendência como uma forma de confluência de fatores, para procurar meios que confirmem a minha entrada na direção principal da tendência. E eu acho um meio, uma maneira bastante, bem mais segura e bem mais tranquila de se negociar procurando pela confluência de fatores, certo? Bom, eu quero mostrar para vocês um exemplo aqui do euro USD de 4 horas, o euro dólar de 4 horas, é o par mais negociado dentro do mercado, o euro dólar. E nós temos aqui uma tendência de alta bastante definida. Deixa eu tirar a gente pode ver aqui, inclusive, que as médias estão paralelas, certo? Apontando todas na mesma direção, não há cruzamento, o preço está respeitando a zona de suporte e resistência dinâmica, que é essa zona aqui, a zona entre as médias de 30 e de 50, e o preço, cada vez que sai um novo movimento na direção da tendência, esse novo movimento ele sai de dentro
sai da zona de suporte e resistência dinâmica. Ok? Bom, então nós temos uma tendência definida. Agora vamos tirar as médias e vamos fazer um estudo apenas do movimento do preço, para a gente ver o que a gente consegue identificar aqui dentro do mercado hoje. Bom, linha de tendência, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa mais para trás. Não. Nada aqui muito importante. Tá. Antes de tudo, eu quero ver. Tá. Raio. Esse raio aqui dentro dos parâmetros aqui da trendline, da linha de tendência, se você deixar o raio aqui, ele vai estender a linha de tendência até o infinito. Se você tirar, ele vai ficar igual ele está aqui, curto, certo? Agora nós temos, muito bem. Vamos então traçar uma linha de tendência. Vamos unir o ponto mais baixo aqui e o primeiro fundo que a gente teve por aqui, que foi esse aqui, ó. Então vamos fazer uma coisa aqui para vocês verem. Olha só. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. O preço estava subindo. O preço subiu, certo? Subiu aqui vários pips. E ele começou a retrair. Ele começou a retrair. E o que acontece depois? O preço começa a subir novamente. E isso começa a mostrar para mim que possivelmente esse ponto aqui tenha sido um fundo. Ok? Vamos ver então. E o preço passa. Quando ele ultrapassa esse nível aqui, olha só, o preço que passou esse nível, essa resistência anterior. Então eu sei que exatamente isso aqui foi um fundo. Então o que eu faço? Eu traço uma linha de tendência, vou unir esses dois pontos. Olha só, esse fundo anterior com esse fundo mais recente. E agora o que eu vou fazer? Deixa eu selecionar aqui. Trendline, coloco o raio. E acabei de estender essa linha de tendência até o infinito. E agora eu vou acompanhar esse preço, esse gráfico, como se fosse em tempo real, certo? Bom, um candle de cada vez. O mercado continua subindo. Aqui eu já começo a ver sinal de fraqueza no movimento de alta, certo? Aqui o preço subiu com bastante força, ele acelerou, é o que eu chamo de aceleração do preço. O mercado começou, deu uma arrancada aqui, ele acelerou legal, e aqui ele foi freando, perdendo embalo, perdendo velocidade, perdendo força. A força compradora foi se acabando nesse momento. Olha só, aqui a gente tem um princípio de algumas pessoas que começaram a comprar. Aqui essas duas barras, nós temos duas barrinhas que mostram pra gente euforia dentro do mercado, as pessoas comprando. Aqui as pessoas já começam a ficar um pouco hesitantes na hora de comprar, até porque já tinha passado vários pips da resistência anterior. E o mercado começa a cair a velocidade, a força do movimento. Então começa uma pequena retração que pode se caracterizar como uma retração para o preço cair. E a gente vai ver o que acontece agora. O mercado começa a cair, torna a subir. Olha só, ele dá uma respirada aqui nesse momento, essa breve retração aqui. O mercado dá uma respirada, ok? O que é isso? As pessoas que compraram por aqui, etc., eles começam a fechar suas posições. Portanto, eles invertem a pressão que eles causam dentro do mercado. Quando você compra, você causa uma pressão compradora, uma força compradora. Quando você fecha sua compra, você está vendendo. Portanto, você começa a causar uma força vendedora, inversa, ok? Dentro do mercado. E é exatamente isso que acontece aqui. As pessoas começam a fechar suas posições e o mercado dá uma retraída, não muito significativa, mas o mercado então daqui ele continua, retoma o seu movimento de alta. Ok? Vamos ver o que acontece depois. O mercado começa a ficar um pouco deciso, andar um pouco de lado. Já temos aqui uma característica de um range, certo? Olha só. Ó, nós já temos aqui a característica de um mercado andando de lado. Vamos ver o que acontece. Bom, e olha só, o mercado então, ele chega bem próximo, faltando aqui pouquíssimos pips para o mercado tocar na linha de tendência. Vamos ver quantos pips faltou. Faltaram 13 pips, ok? Para uma tendência em H4, esses 13 pips não é nem muita coisa. O mercado então, exatamente daqui, desse ponto, quase que toca, dá uma cheirada aqui na linha de tendência, e ele
sai então na direção da tendência novamente. O mercado continua subindo. Olha só, com bastante volume, e aqui ele retrai, começa a retrair, vamos ver. E olha só que maravilha. O mercado tocou na linha de tendência aqui, ele tocou mesmo, cravado, passou aqui pouquíssimos pips da linha de tendência, passou aqui 5 pips. Se você tivesse comprado exatamente nesse ponto, no toque na linha de tendência, tivesse colocado um stop de 15 pips, o mercado não teria chegado nem perto. Então ele começa a subir, faz um novo topo e vai subindo. Olha só. Novamente, segundo toque efetivo na linha de tendência. Um toque aqui maravilhoso. Vamos ver o que acontece. Se você tivesse comprado exatamente nesse ponto, o mercado não passou nem 5 pips e subiu depois aí 100 pips. Vamos dar uma olhada. Então, o que acontece depois é um rompimento da linha de tendência, que a gente pode ver aqui. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui. Deixa só um pouquinho. Vamos dar um zoom. Olha só. Vamos fazer umas continhas. Se a gente tivesse entrado exatamente nesse ponto, você está esperando o mercado tocar na linha de tendência, certo? Nesse ponto. O mercado passou exatamente 17 pips da linha de tendência. Vou colocar aqui uns 30 pips, vamos supor, certo? Se tivesse colocado aí uns 30 pips, menos do que isso, eu particularmente nem abro posição com menos de 30 pips. O mercado às vezes é muito volátil e menos do que isso é arriscar demais. Então se você tivesse aberto um trade com um stop de 30 pips e take de 60, que seria 2 por 1, bom, o mercado subiu exatamente 160 pips. Ok? Você poderia ter pego até 5 vezes mais o tanto que você estaria arriscando nesse ponto. Depois o mercado ele quebra aqui, houve um breakout, um rompimento da linha de tendência e cai vários pips na direção contrária à tendência. E o que acontece depois? O mercado torna a retrair, ok? O mercado torna a subir. Só que aqui já mostra pra gente um sinal de fraqueza. Olha, esse nível é um nível de resistência, ok? Isso aqui é um topo e um nível de resistência. Aqui ele formou um novo topo, mas ele não conseguiu, inclusive, nem chegar perto desse nível de resistência. O mercado retrai e aqui ele novamente ele não conseguiu chegar, faltou aí um pouco, alguns pips para ele chegar perto do nível anterior. Isso poderia, certo? Não é o que eu estou afirmando, mas poderia mostrar para a gente um certo nível de fraqueza. Olha só, a gente tem se a gente ligar aqui, inclusive, deixa eu fazer isso. Olha só, a gente uniu esse ponto com esse ponto. Portanto, ó, que maravilha. Formou um topo aqui e formou outro topo aqui. Quando o mercado chegou aqui, o que acontece? O mercado ficou hesitante na hora de passar esse nível. E, portanto, vamos ver aqui quantos pips teria dado. Se tivesse entrado na linha de tendência, uma retração aí de 70 pips. Puxa vida, estaria bom pra caramba. E aí o mercado sobe, quebra essa linha aqui, ok? Que por sinal não era a linha que a gente estava conversando antes, mas uma outra linha. E agora eu quero apagar essa linha para que a gente preste atenção no foco principal desse vídeo. Aqui, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, essa linha azul, essa linha ascendente, foi uma linha de suporte, ok? O preço tocou aqui e daqui então ele subiu na direção da tendência, sempre fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Ele quebrou a linha e depois ele começa a subir novamente, inclusive passa essa resistência anterior. Olha só, ele ultrapassa essa resistência anterior, mas ele não consegue ultrapassar esse nível, que aqui ele foi suporte, aqui ele se tornou resistência, ele não consegue passar, ele dá um toque, cai, dá outro toque lá em cima, e aqui ele cai realmente, aí vários pips, vamos dar uma olhada aqui quantos pips foram, da linha de tendência até aqui foram 312 pips, ok? Então o mercado entra em um breve período de consolidação, olha só, o mercado está andando aqui meio de lado, sobe, está meio fora isso aqui, certo? Aí
e aqui. O mercado sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e etc. Isso, então a gente viu aqui, ó, a linha de tendência é uma linha de alta, ok, ascendente, mostrando tendência de alta. Toda vez que o preço tocou nessa linha, enquanto o preço estava por cima, o preço tocava na linha e a linha funcionava como suporte. O preço retraía, tocava na linha, a linha funcionava como suporte. Novamente, aqui novamente, e aqui o que acontece? Bom, quebrou a linha, fez um fundo mais baixo do que esse, ok? O preço inclusive respeita essa linha de tendência, respeita essa linha de tendência aqui, que a gente já viu antes. E agora o preço consegue passar esse nível. Olha só, estamos em tendência de alta de novo. Bom, vamos prestar atenção. O preço quebra esse nível de resistência, mas quando o preço toca nessa linha anterior, que foi uma linha de suporte, então o preço ele cai, e aqui ele toca lá em cima e torna a cair, só que dessa vez ele cai com força, e o preço entra em um período de consolidação. Ok? Depois disso que a gente vê, o preço dá mais uma tentativa de subir, então ele entra em uma tendência de queda. Bom, o oposto também é válido para a tendência de queda, certo? Vamos achar uma tendência de queda aqui, que esteja bem claro. Bom, vamos unir esses dois pontos. Bom, antes de tudo quero explicar para vocês. Olha só, nós tivemos esse topo e o preço caiu. Esse aqui era um fundo, certo? A partir do momento que o preço quebrou esse fundo, nós estamos em uma tendência de baixa. Olha só, nós temos esse fundo, esse nível de suporte, e aqui um topo. O preço desceu e quebrou esse suporte. A partir do momento que o preço quebrou esse suporte, ele ultrapassou esse nível. Significa que a força vendedora aqui foi maior do que a força compradora. Formou um novo fundo aqui embaixo e depois um novo fundo aqui embaixo. Então, nós temos aqui esse topo e nós temos esse topo. Ok? Topos mais baixos, esse fundo e esse fundo. Isso caracteriza para a gente, conforme eu já disse para vocês, uma tendência de queda. Depois, inclusive, o preço ultrapassa esse fundo e continua caindo. Bom, vamos ver então, unindo esses dois pontos em uma tendência de queda, vamos ver o que acontece aí nessa tendência, certo? Nós temos aqui então, olha só, um movimento na direção da tendência de queda, que já ultrapassou esse nível, e uma retração. Isso, inclusive, se a gente reparar, nós vamos ver que esse nível aqui, ó, que ele foi suporte importante, jogou o preço lá em cima, uma semana inteira de alta. Depois o preço veio, retraiu, quebrou, ultrapassou esse nível, certo? Mas o mercado não esqueceu desse nível. E quando o mercado chegou exatamente nesse nível aqui, no mesmo nível, olha só, mesmo preço. Nossa, tô ruim para desenhar hoje. Vou colocar aqui, bem por aqui, ó. Esse nível aqui foi suporte, subiu, quebrou o nível de suporte, tocou aqui, testou novamente, caiu. A hora que ele tocou lá em cima, o preço não conseguiu ultrapassar esse nível e, portanto, aqui ele caiu violentamente na direção da tendência, formando então para a gente um novo topo que foi uma nova tendência, que foi a união desse topo e desse topo, desses dois topos, ok? Esse nível que era suporte aqui se tornou resistência. A mesma situação que aqui, esse nível, essa linha de tendência de alta que era suporte, aqui e aqui se tornaram resistência, ok? Então nós temos a situação inversa aqui e vamos ver o que acontece depois. Vamos aqui um candle de cada vez. Opa. Olha só. O mercado começa a subir, meio hesitante aí, está subindo. Um candle de alta. Tocou no candle. Passou um pouquinho. E começou a cair. Olha só que maravilha. Vou recapitular para vocês entenderem exatamente o que eu fiz, certo? Deixa eu tirar o raio. Muito bem. Nós temos, o mercado formou esse fundo aqui, foi o nível de suporte. Vocês sabem que toda vez que o mercado forma um fundo, esse fundo caracteriza, portanto, um nível de suporte. Então nós vamos traçar uma linha desse fundo para frente, aqui até no infinito, vai.
Deixa eu fazer uma coisa aqui melhor. Ok. Bom, o mercado fez um fundo, subiu, ele retraiu, quebrou o fundo, esse suporte, tornou lá em cima, testou o suporte novamente, caiu na direção da tendência. Ele torna a testar esse suporte, que aqui foi resistência, e aqui ele forma um novo topo, certo? E daqui então ele começa a cair desesperadamente. Bom, então vamos tirar agora essa linha que a gente já viu que aqui é um novo topo, assim como aqui. Então, a tendência anterior era uma tendência de alta, o preço subiu vários pips. Agora nós estamos entrando em uma tendência de queda. Vamos unir então esses dois pontos. A gente não sabe o que vai acontecer depois. E vamos traçar essa reta, essa linha de tendência até o infinito para ver o que acontece. Bom, conforme vocês já viram, o preço cai e ele então começa a retrair. Ele toca, olha só, aqui, aqui, ele toca na linha de tendência, ele dá uma quebradinha e ele começa a cair, e cair, e cair. Olha só que maravilha. Nós tivemos um toque, dois toques, opa, terceiro toque aqui, terceiro fundo, exatamente dentro da linha de tendência. E olha só que curioso. Esse nível, conforme eu já disse para vocês, ele funciona como um nível de suporte, ok? Se nós estendermos esse nível de suporte até o infinito, é possível que esse nível de suporte funcione como resistência novamente. Ok? Vou traçar uma linha aqui para vocês possam visualizar. Olha que coisa mais linda. Nós temos aqui um suporte, o preço subiu, quebrou o suporte e quando ele torna lá em cima, aqui é uma confluência de fatores. Nós temos duas linhas de tendência exatamente no mesmo lugar. Nós temos essa linha de tendência, união desses dois pontos, que aqui ele chegou nesse nível. E nós temos esse suporte anterior, que aqui ele se tornou como resistência. O resultado é, bom, o mercado cai alguns pips. Vamos ver o que acontece depois. A retração aqui, vamos ver, foi exatamente de... Só um pouquinho. Opa. Nós tivemos aí até uns 45 pips de rompimento da linha de tendência e 144 pips, 150 pips de queda. Depois o mercado subiu, enfim, chegou a cair 217 pips, ok? E depois o mercado não se esquece, esse nível funcionou como resistência. Enquanto o mercado está pelo lado de baixo, esse nível pode funcionar como resistência novamente. Olha só, e exatamente o que acontece aqui exatamente o que acontece aqui na próxima vez que o preço toca nesse aqui foi suporte, aqui foi resistência novamente, ok? E o que acontece depois? Vamos dar uma olhada. Então o mercado cai aí vários pips na direção, sempre respeitando essa tendência. Vamos ver o que acontece depois quando o mercado torna a tocar nesse nível de resistência. Olha só, o mercado dá uma cheiradinha, chega perto aqui, falta alguns pips, então ele cai violentamente, vários pips, aí respeitando essa resistência importante que teve aqui. E se nós voltarmos atrás, vocês vão ver que essa resistência é fruto tudo desse suporte que se formou aqui, certo? Em 34, 44, resistência, o mercado chega um pouco perto, depois dá outra tentativa e aqui ele não consegue chegar, deve faltar aqui uns 10 pips, 15 pips. Então ele cai novamente e olha só, quando o mercado torna a tocar nessa resistência, o mercado cai outra vez. Ok? Então ele quebra. Olha que maravilha. Depois, essa linha aqui está fenomenal. Aqui foi resistência, certo? Depois o mercado retrai até a linha de resistência e toca novamente e essa linha se torna suporte novamente para o mercado. Depois o mercado foi embora, vamos ver, e ele não voltou nessa linha e parece que não vai voltar tão cedo. Mas é isso aí, ok? Bom, então uma linha de tendência nada mais é do que uma linha de tendência, ok? Que define uma tendência de alta ou uma tendência de queda, nada mais é do que a união de dois... ficou meio feio, meu. Uma linha de tendência de alta é nada mais, nada menos do que a união de dois fundos. A gente une dois fundos
e traça esses fundos, essa linha até o infinito. E uma linha de tendência de queda, nada mais, nada menos que a união de dois topos. A gente une esses dois topos, traça uma reta até o infinito e esses topos, essa linha tende a funcionar como resistência. No caso da tendência de alta, tende a funcionar como suporte. Ok? Além disso, dessa suporte e resistência, como é que eu posso dizer? Inclinada, ascendente ou descendente, né? Nós também temos o suporte e resistência da forma horizontal, que é exatamente o que a gente pode encontrar nesse exemplo aqui. Que o mercado vem aqui, respeita aqui novamente e etc. Ok? Eu espero então que tenha ficado claro. A gente tem uma linha de tendência de alta bem definida, com toques aqui na linha, várias vezes. Ok? Depois nós temos uma linha de tendência de queda, em que o mercado vem, toca aqui na linha de novo, respeita a linha. E nós temos também um exemplo fantástico dessa linha, 34, não é 34,44 aqui, 34,50. É um número redondo. 34, opa, 50. Aí. Esse sim é o nível de suporte e resistência, porque é um número redondo que tem aí. Ok? Então, a gente teve aí esses dois exemplos. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à linha de suporte, a linhas de tendência e linhas de suporte e resistência, vocês podem entrar em contato comigo, mas isso eu creio que ficou bem claro aí o vídeo a respeito de linhas de tendência, ok? E uma tendência de queda, nós traçamos unindo sempre os topos. E uma tendência de alta, nós traçamos unindo sempre os fundos, ok? E fora a linha de tendência tradicional que a gente já conhece, a linha de suporte e resistência, que são linhas horizontais. No próximo vídeo eu vou entrar em detalhe com vocês a respeito dos canais. Muito obrigado a todos. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. E nos vemos no próximo vídeo.